chegou até o que nos interessa, né? Como esses materiais, esses tipos de escrita, chegaram a ser utilizados na Bíblia, na transmissão dos manuscritos. Então, é só uma introduçãozinha mesmo para vocês, sabendo da evolução da escrita. A gente vê, então, como é que essa escrita evoluiu também. Evoluiu, a gente fala, mas, na verdade, era mais difícil antes, né? Ela foi se desenvolvendo até, foi mudando, vamos dizer assim. Não é muito correto falar de evolução da língua, porque, na verdade, as línguas arcaicas eram muito mais complexas. Então, para a produção da escrita, nós temos na história vários materiais diferentes. Pedra, folha, casco de tartaruga, prata, ouro, madeira, até se utilizar o papiro e o pergaminho. O papiro é da planta e o pergaminho de animal. Os chineses que inventaram o papel, como a gente conhece hoje, tá? Então, o papel mais barato acabou se tornando padrão, e aí hoje todo mundo usa papel. Mesmo depois da invenção da tecnologia, pensavam que o papel ia desaparecer, aí descobriram que hoje a gente usa mais papel do que se usava antes da invenção do computador. Imagina quanta. Hoje eu fui na feira, imagina quantos papelzinhos que eu pedi para imprimir. Antigamente o cara pedia para imprimir tudo, né? Você sabe que é digital, você sabe que foi a sua conta, você sabe que vai cair lá, mas eu peço porque vai que o cara digitou errado, né? Ou o camarada fala, você pagou ou não pagou? Você vai ter que mostrar o extrato pro cara, né? Para deixar eu entrar no meu banco para você ver o extrato do meu banco, da minha conta. Então, o papelzinho já é uma prova de que você pagou e também o cara digitou errado lá. Em vez de digitar R$ 10, digitou 100. Então, é uma provinha também. Com isso, a gente imprime mais do que antes. Então, isso é uma invenção chinesa e depois transferida para o Ocidente. O papiro dominou toda a história da escrita durante muitos e muitos, muitos anos. Até, segundo a lenda, havia uma briga entre o rei do Egito e o rei de Pérgamo. É por isso que chama pergaminho. Mas ele não tem certeza. Sabe-se que em Pérgamo se usava couro de animal. E aí começou a concorrer com o papiro. É lógico que o pergaminho é muito mais caro que o papiro, né? Mas a tecnologia do papiro era dominada somente pelos egípcios, então eles acabavam vendendo muito papel. Só que na história a gente tem escrito em pedra, casco de tartaruga na China, em tudo quanto é lugar que tem tipos diferentes de material utilizados para a escrita, tá? O primeiro material que a gente encontra assim mais abundante é a argila. Então, os sumérios escreviam com estilete. Vou falar para vocês, é um pedacinho de pau, né? Meio cortadinho, como se fosse um lápis, só que sem grafite. Você pegar um lápis, tirar o grafite, é mais ou menos o material que se usava para escrever na argila. E aí, como era em forma de cunha, que era pontinha, né? Você pegava, fazia a pontinha, fazia o tracinho com o próprio material, foi chamado de cuneiforme. Foi escrita em vaso, pedaço de vaso, né? Esse pedaço de vaso é chamado de ostracos, ostracos ou ostracas. E em alguns deles foram encontrados versículos bíblicos.
numa escrita hebraica arcaica, tá? E é interessante para mostrar que a escrita era muito popularizada, muitas pessoas sabiam escrever. E havia uma lenda antiga de que Moisés não poderia saber escrever, porque a escrita não estava desenvolvida, os hebreus não poderiam saber escrever, né? Aí achou-se nas minas de turquesa do Egito, lá por 1700, escrita proto-semítica, de escravos semitas que trabalhavam lá na mina de turquesa. Quer dizer, os escravos sabiam escrever. A escrita era bem popularizada. Talvez no mundo greco-romano, ou mais no mundo romano, né, havia mais analfabetos, vamos dizer assim. Mas no mundo semítico, a gente encontra muitos amuletos, vasos, muito material escrito. Então também quebrou-se essa história de que o pessoal era tudo analfabeto na antiguidade. Deveria ter, muitas pessoas não sabiam, mas também muitas pessoas sabiam. Mas você tem escritas sumérias de todo tipo, ó. São até muito bonitas, né? Bem desenhadas. Você tem lá ó, certas divisões de texto, ó, escritas bem feitinhas, bem bonitinhas, né? Na argila ou na pedra. E aí você tem depois no cuneiforme. Então a pedra foi amplamente utilizada para escrever tipos diferentes de pedra também, né? Diorito negro, ardosa, lápis lazuli. Lápis lazuli é bem bonito, assim, aquela parece uma cor meio, parece de jeans. O diorito negro é bem duro, não sabia? O cara escrevia naquela, não podia errar de jeito nenhum, né? Em tijolo, né? Nabucodonosor escrevia em cada tijolo da Babilônia o nome dele. Aí se usava uma espécie de baixo relevo. Então, entalhava, também se usava alto relevo, né? A gente sabe hoje que fazia esboço primeiro, o cara fazia um risco e depois ia lá e entalhava. E é porque os egípcios tinham um medo. Se terminasse de escrever tudo, a tumba do faraó, ele ia morrer. Então ficava inacabado, né? Aí, com esse negócio de ficar inacabado, você consegue perceber que é fazer uns esboços. E às vezes tinha lá um supervisor para dizer: ó, tá muito pequeno Deus, o homem ficou mais grande que o Deus, ajusta aí, né? E quem entalhava eram escravos, né? Acho que o faraó ia ficar entalhando as coisas lá. Ou mesmo, você acha que o sacerdote, o cara ia ficar o dia inteiro entalhando coisa? Então havia escravos letrados que faziam esses entalhes na pedra. Então tem muitos exemplos de entalhes na pedra. E aí temos o papiro, que é uma planta. Assim, o exemplo mais próximo de nós, não tem papiro por aqui, né, mas é como se fosse um palmito bem grandão, ou um bambu que você abre e tem aquele palmito dentro. Só que esse palmito dentro é mais resistente. E aí o cara cruza esse, essa parte interna, e aí vai num processo longo de pôr a pedra em cima, e a própria goma que sai dele vai grudando e torna o material assim, bem resistente. Alguém perguntou uma coisa, eu perdi. Pode falar.
Assim, se eles entalhavam os defeitos deles, entendi. Se eles falavam das derrotas, não falavam. Geralmente não falavam, não. Ou às vezes falavam só assim, perdemos porque nós deixamos de fazer o que nosso Deus queria, e quando nós fizemos o que nosso Deus queria, vencemos. Às vezes tem algumas coisas assim, em alguns textos não bíblicos, né? Então, muitos textos bíblicos estão em forma de papiro. Depois os cristãos vão preferir o papiro e os judeus vão preferir o pergaminho. Mas tem escritos cristãos também em pergaminho e também tem escritos cristãos em papiro. Quando a gente fala dos manuscritos do Mar Morto, são pergaminhos, na verdade, os pergaminhos do Mar Morto. E também tem códices em pergaminho. Então, na Bíblia varia, tem versículos em ostracos, né? Pedaço de barro. Tem alguns pequenas palavras entalhadas também em pedra, mas a maioria está em pergaminho e papiro. Então, foi um avanço muito grande aí dos egípcios utilizarem essa planta e popularizarem o papiro. Você acha na internet até como é que faz. Qualquer dia eu vou tentar, mas precisa achar onde que acha o papiro, né? Conhece o Iberê, canal não sei o que do mundo? Nunca viram falar do Iberê? É o nome do canal dele. Acho que é Manual do Mundo. É Manual do Mundo. O Manual do Mundo, ele tem um que ele ensina a fazer o papiro. Deixa eu ver se acha que Iberê, papiro. Onde ele achou o papiro para comprar? Vou fazer um papiro. Lascado. Aqui no grupo. Vamos fazer um papiro. Quem achar onde vende a planta do papiro, me fala que eu vou lá comprar. Fazer um papiro. Eu tenho os papiros, não está aqui. Está lá na igreja. Eu tenho os papiros. Mas não foi eu que fiz, não. Eu comprei em algum lugar. O papiro já com escrita, né? Tem um papiro com os nomes de Alá. Tem um papiro egípcio. Eu tenho um papiro que foi o correio que fez lá na comemoração do Natal, um versículo lá de Jesus veio do Egito, né? Do Egito chamei meu filho e tal. Aí tinha um versículo lá. É papiro mesmo. Você vai na Praça da Sé, é papiro mesmo. Não sei como os caras conseguem, mas não é difícil achar papiro. Mas a planta não sei onde vende, não. Mas o Iberê mostra lá como que faz um papiro. Dá um trabalho lascado. Então, o material mais utilizado é feito do junco que crescia nos pântanos ao longo dos rios, o papiro. Também é o nome da planta, de onde vem a palavra papel também, né? De construção mais delicada, o documento do papiro só se conservava sob condições excepcionais. Mas tem papiro aí de mais de 4.000 anos. É encontrado em áreas secas, né? Ou guardados em vasos, dentro das cavernas, como no Mar Morto lá, mas no Mar Morto tem mais pergaminho. Então, não sei se vocês conhecem o livro do Randall Price, chama Arqueologia Bíblica da CPAD.
Um livro bem interessante. Aí você tem, no próprio Egito, usando o hieróglifo na pedra e também no papiro, tá? Aí você vai ter o pergaminho, que aí é a pele de animal, normalmente cabra, ou de ovelha mesmo. Ele fala, ó, pode ser de qualquer animal, né? Mas via de regra é ovelha ou cabra, cor do animal era limpo, tirar os pelos e as sobras de gordura por meio de imersão numa solução com cal. O pergaminho começou a ter preferência como material de escrita a partir do século IV. Foi utilizado por vários séculos, porém, a partir do século XII, o papel começou a ganhar espaço. A partir de então, o papel dominou amplamente todo o cenário dos séculos subsequentes até os dias atuais, principalmente após a invenção da imprensa no século XV. Então, é, foi utilizado desde a antiguidade, mas teve mais preferência da escrita a partir do século IV, e ele foi um concorrente do pergaminho durante muito tempo, por causa dessa provável briga com o rei do Egito. Lá. Aí os ostraca, vai variar nos livros, são pequenos pedaços de barro, né, escritos, geralmente está no alfabeto arcaico, tá? Aí rolo, na sinagoga até hoje se usa assim, rolo. Você vai ver que na antiguidade usavam esses rolos, né, enrolavam. Não era muito prático, né? Era prático assim para guardar, tudo bem, o cara punha lá, mas se você quisesse ter vários livros, não dava, tinha que carregar vários rolos. Aí, então se inventam, e o códice é uma invenção cristã. Aí pega vários papiros ou vários pergaminhos, põe em cima do outro, põe lá uma capa mais forte, né? Costura ou cola do lado. Então, os cristãos que inventaram o livro. E isso é chamado de códice ou códex. Vai ver que Jesus abre o rolo na sinagoga. Então era mais difícil achar também, né? Porque tinha um texto assim, você tinha que saber o texto lá no rolo. Como não tinha divisão de capítulo e versículo, era bem complicado achar. O códice já ficou mais prático, já começa a pôr aquelas iluminuras, colocar a letra capitular, né, aquela letra maior para iniciar. O que a gente pode entender é o seguinte, né? Nessa preservação, Deus escolheu a forma escrita e por um propósito. Você vai ver que manuscritos de milhares e milhares de anos foram preservados. A escrita é um meio muito confiável, né? E até infalível que o pescador coloca na transmissão, no registro da preservação. Se fosse só oral, a tradição oral, isso se perderia. Então, por isso que você vai ver várias vezes Deus repetindo a palavra dele, escreve, isso aí é para escrever, escreve o que você ouviu, faz uma cópia dessa carta, Paulo fala, para ser lida nas outras igrejas. A gente vê hoje, e principalmente no meio liberal, uma tentativa de desmerecer a escrita, a palavra escrita. Vai falar, a letra mata, né? Ou vai falar que não, o que importa é pregar Cristo, não um livro. Porque o cara não pensa que Deus usou a escrita para preservar. Senão, não teria nada, né? Imagina se dependesse só da tradição oral. É até
É curioso que a tradição oral judaica está toda escrita. Não tem, o judeu, a gente também dá valor à tradição oral. Mas toda a tradição oral de vocês está escrita. Vocês não têm tradição oral. Vocês escreveram a Mishnah, está escrita. O Talmud está escrito. A Tosefta está escrita. Tudo está escrito. Se é importante a tradição oral, por que vocês precisaram escrever? Né? Então, na verdade, não é tradição oral nenhuma, é a tradição escrita que foi sendo utilizada para inventar uma nova religião, né? Uma religião de uma outra tradição. Mas está escrita, porque a escrita se preserva de forma infalível aí a revelação de Deus. Então, Deus usou todos esses materiais, toda essa história escrita para preservar sua palavra. Certo, senhores? Veja que até lembrando, vocês lembram do termo que eu utilizei, acho que na crítica do novo, chamado palimpsesto? O que é o palimpsesto? O cara escreveu, ele raspou, alguém escreveu, o cara, como o material era caro, ele raspou lá o pergaminho, eu vou escrever por cima. E hoje a gente consegue ver o que está por baixo e o que está por cima. Alguém até mandou aí um achado de um texto bíblico que se consegue ver o siríaco, tem até 3 escritos ali, né? Acho que é a Natália que mandou. Você tem 3 escritos. Porque um apagou, escreveu, outro apagou, escreveu. Mas olha como que é a preservação. Você consegue ver os 3 escritos. Então, a forma escrita foi uma excelente maneira de Deus preservar a palavra dele. E aí, hoje, o pessoal fica criticando a escrita, né? Falando que o que importa é o evangelho, o que importa é a pessoa de Jesus. Lógico que o que importa, mas você não saberia nada disso se não fosse a preservação pelo meio da escrita. E a Bíblia está cheia. A Bíblia é chamada de escritura, grafite, né? É por algum motivo. A Bíblia não é chamada de rema, né? Palavra falada, né? Ela é chamada de grafê, é dito gegraptai, está escrito. Então, a força e o propósito de Deus foi revelar sua palavra de forma escrita.